a figura, porque o Paulo Roberto, no nosso entender, ele joga de forma reativa, né? Ele joga de forma reativa. Total. E o Marquinhos Santos jogava de forma propositiva, né? Propondo o jogo, que é o que a torcida queria e naquele momento era o que se identificava mais. Então a gente foi atrás de atletas, perfil por perfil. Se você olhar e você vê as manchetes, e eu tenho gravado no meu celular, vocês também sei, a torcida nunca achou que um time era tão ótimo como foi. Porque engenheiro de obra pronta, depois que dá errado, aí tem um monte de engenheiro de obra pronta. Mas nós vamos chegar lá. Mas a torcida e a imprensa, nossa senhora, que é o melhor time. Aliás, jogador falou em coletiva que era o melhor time, que nunca tinha arrumado um time tão bom assim, com tantas peças, com tantos jogadores diferenciados, com tudo isso e tudo aquilo, e etc e tal. Só que o seguinte, o Paulo Roberto apresentava em dezembro. Nós terminamos os jogos ainda em dezembro. Então, nós nos apresentamos em janeiro. Nunca o São Bento tinha se apresentado em janeiro até então. O São Bento se apresentou em janeiro. Nós tivemos 15 dias para trabalhar para o primeiro jogo. Empatamos 1-1. Gol do Alexandro. Primeiro de Sazi 1-0. Depois o Alexandro empata. Jogou o Alexandro e Renan nesse jogo. Renan, o centroavante. Depois nós viemos com o Santos, fizemos o treino do São Bento, e eu assisti o treino, eu acompanhava o São Bento, né, nunca me omiti nisso, era marcar pressão o time do Sampaoli lá em cima, a gente ia marcar pressão. O rapaz arrumando chuteira, começou o jogo, o cara amarrando chuteira. O cara amarrando chuteiro, o tal de Maranhão, arrumando chuteira, já tava 1-0 pro Santos. Eu não consegui subir a arquibancada, já tava 1-0. Só pra gente ver a cronologia, peraí, você cita esse apoio da torcida. Eu vou citar um caso, que é o caso que pra mim foi bastante marcante. Você tem o Alexandro. Você tem o Alexandro, que é um puta jogador com uma puta história, isso é inegável. Que ganhava 260 mil reais no Curitiba e aceitou ganhar no São Bento 50. Ele ganhava 50? 50 mil. 60 mil. Com 60 mil que tinha a carteira, 60 mil reais. Então, aí depois ele abaixou o salário dele pra metade. Ele faz um 2000, ele vem numa descendente, ele faz um 2018 que não é bom, ele faz um 2018, se eu não me engano, ele tem 2 gols no Curitiba, os 2 contra o São Bento no 5-2, um de pênalti. Mas é aquela coisa, é uma aposta, é um puta do jogador, pra uma Série B pode ser muito boa. Na apresentação dele, isso tá até hoje no Globo Esporte, você fala, não tem multa. Não tem multa de produtividade, multa, né? Não tem multa. Se não tiver, você vai entender que ele não tá indo bem, o São Bento quem fala isso foi o próprio Alexandre. Mas você fala também. Também, é verdade. E o São Bento até hoje paga a rescisão do Alexandre. Então, vamos chegar lá. O que aconteceu? O Alexandre ganhava 60 mil reais no São Bento, certo? E o que aconteceu? Durante o campeonato, e aliás ele era o que menos dava problema. O que aconteceu lá foi o seguinte, então por isso que eu estava falando na ordem cronológica. A gente empatou com o Botafogo, veio aqui e tomou de 4-0 do Santos. Foi a primeira vez que eu tomei uma goleada. Não era de tomar goleada. Eu nunca tomei goleada, foi a primeira vez que eu tomei uma goleada. Aí depois a gente pegou o Ituano lá e tomou uma sapecada do Ituano. Não sei se vocês lembram. 2-1, foi 0, mas só tomou um sapeco lá. Um sapeco lá. Eu fiz uma reunião na segunda-feira que quem conhece, e o torcedor me conhece, imagine como foi a segunda-feira na apresentação. Ali eu percebi que tinha 2 grupos divididos. Um grupo que pensava pequeno e pensava, viu, primeiro a gente precisa se manter para depois a gente pensar num outro passo, e um outro time que era conquistador, que já estava acostumado a conquistar. Nós tivemos um problema muito grave, e o Alexandre, eu quero aqui, não teve problema nenhum de Alexandre. Alexandre era um dos jogadores que menos deu problema. Talvez se ele fizesse aquele gol contra o Corinthians, as pessoas lembrassem dele de uma outra forma, mas a bola não entrou. O problema não era ele. O problema eram outros. Não digo que seria problema de problema eram outros, como o Éder Luiz, que deu trabalho pra caramba, né? Como o próprio Ratinho, Maranhão, né? Nós tivemos outros atletas com outros problemas muito mais graves. Nós tivemos um problema no gol. Nós tínhamos os goleiros não se falavam. Os 3 goleiros não se falavam. Um caguetava o outro todo momento. Sabe? Nós tivemos um racha dentro do clube. Aí, entre os jogadores. E o Marquinhos Santos chegou e falou assim pra mim: presidente, já identifiquei. Eu vou ter que mandar 5 negros embora. Nós tínhamos 23 atletas, 24. Se eu mandar 5, eu tinha que ficar com 18. Se machucasse, não tinha jogador pra jogar. Você acha que então faltou virar grupo? Virou virar time, não virou time. Não virou porque houve vaidade no vestiário. Dos capitões, na época,
e do Alexandre. Então tinha 2 grupos. Na minha modesta opinião, como vendo de fora, existiam 2 grupos. Eu nunca falei isso, existiam esses 2 grupos. E aí, manda embora o atleta, tem que indenizar. Né? E pagar a integralidade do contrato. Naquela época tinha contrato por ano inteiro. É porque nós disputava a Série B, não disputava a Copa Paulista. Né? Então, por isso que tem contrato o ano inteiro. Mas deixou dívida, óbvio, disputava a Série B, disputava a Série C, meu Deus do céu. Vai fazer contrato como? Tá de brincadeira. Aliás, vocês, coisa boa, né? Jogador bom, empregado, quer segurança, ele quer contrato de um ano inteiro se o clube tem calendário. Senão você o cara não quer, senão fica vindo o que veio aí, ó. Fica vindo o que vem aí. É o que vem. Essa parte eu não discordo nem um pouco. Mas... Não, mas é isso o problema. Essa é a maior decepção. É que alguns acham que não. Mas alguns contratos têm que ser feitos, tem que ter aposta, senão o São Bento vai perder. Se não perde, não consegue nem contrato. Entendeu? A visão jurídica. Tem jogador que não era nem aposta, né? Por exemplo, o Thiago Luiz, que ele vinha de temporada de 20 gols no Goiás da Série B, você fala, um cara desse pra... Então, mas deu errado. Série B. Agora a gente podia estar aqui discutindo o seguinte. Agora deu errado pra diretoria toda. Quando deu certo para a diretoria toda. Ou o mérito de todos os acessos é só meu também. Mas aí o mérito de toda a diretoria, aí quando a criança estava limpinha, bonitinha, era todo mundo. Aí quando não era só o Márcio. Eu nunca critiquei nenhum ex-presidente do clube. O Fernando criticou nenhum outro presidente do clube. Se a gente fosse criticar o que deixaram de dívida para nós, a gente não administrava o São Bento. Então, assim, eu acho que a pessoa precisa ter coragem para enfrentar os problemas. Ou tem ou não tem. Agora, tem pessoas que têm, outros não têm. Colegialidade... Colegialidade foi até 2016, então, depois não teve mais. Essa que é a verdade. Você vence a eleição em 2017, você assume como presidente em 2018, há muitos relatos, e até o Feliciano faz essa pergunta, sobre, inclusive o time de 2019, é o que dizem, que você centralizava os poderes. Você interpreta dessa maneira? Você acha que é uma etiqueta injusta? O que você tem a fazer? Não, o que aconteceu é o seguinte, toda segunda-feira eu tinha reunião no São Bento, estava lá toda a diretoria, todos os questionamentos estavam lá, todo mundo participava, todo mundo sabia o que ia, né? Agora, se desse certo, era mérito do mundo. Se desse errado, era o mérito só do Márcio. Só que é o seguinte, a verdade é uma só. Eu assumo o erro. Eu acho que eu perdi a identidade de 18 para 19. Eu acho que é uma falha muito grande minha. Tá aqui, eu reconheço. Talvez a minha exposição como presidente, porque eu nunca fui covarde. Né? Eu nunca me omiti de falar com a imprensa. Eu nunca deixei de assumir uma responsabilidade. Talvez o meu perfil de gestor, eu coloco todos os diretores inocentes e assumir a culpa, sem problema nenhum. É meu perfil. Talvez se falasse mal de algum, eu saía em defesa. Porque é meu perfil. É meu caráter isso. Porque na mesa tem pão, tem vinho, mas tem dia que tem traição. Entendeu? E a gente sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu. Nós ali em 2018... só realmente tratava do futebol, o presidente, porque talvez eu não tinha o Márcio, o Dr. Urban me auxiliava muito, o Dr. Urban é um cara maravilhoso, sabia de todas as contratações, o Paulo fazia esse papel e junto com o Marquinhos Santos, o São Bento é um time pequeno, né? O São Bento era um time pequeno, ainda não tinha, estava tentando buscar talvez um gerente, tentei conversar com o Rodrigo, né? O Rodrigo sabe disso, o Rodrigo que jogou no São Paulo, campeão mundial, tinha pensado até no Cimem, naquela oportunidade já de oportunizar, a gente já vinha tentando somar, talvez o meu maior erro que eu apareci muito, talvez eu apresentava muito o jogador, talvez eu falava muito em nome do clube, porque eu não fugia do Paulo, nunca fugi. Perder, a turma perde, não quer falar na rádio. Hoje tá gostoso, perde, tem descenso, não ganha um jogo e ninguém fala nada, vai falar só no outro dia, quer dizer, uma falta de respeito na minha visão com o torcedor, mas cada um faz o que quer, eu não sou assim, eu gosto, eu sou quente. Então 2019, para vocês poderem entender, nós fizemos um Campeonato Paulista, na minha visão, que eu errei muito, porque eu apostava que a gente ia passar de fase e eu ia recuperar mais uma cota de 450 mil, porque eu sabia que ia chegar em dezembro e eu não ia conseguir fechar a conta, pagando o que estava pagando rescisão de atleta que a gente mandou embora nos anos anteriores, 18, que mandando o Diego embora pra caralho, também 18, na saída primeiro do Paulo para depois montagem do time. Então
Custo alto. Além de tudo isso, pagando jogador, cota, ainda o São Bento era um time que gastava menos perto do poderio das outras equipes. Você acha que você errou na montagem? Eu acho que esse ano, em 2019, eu errei na montagem. Eu achei que perdeu a identidade de um grupo para outro, e eu estou justificando porque teve essa suspeita de jogatina. Logo depois, teve um outro problema, 2019, que foi a falta de treino. E quando o Porquinho percebeu na sexta rodada, hoje me arrependo, eu devia ter mantido o Porquinho Santos. Eu devia ter ido contra todo mundo, aliás, até contra o meu moleque, a minha mulher, todo mundo queria mandar o Marquinhos Santos embora. Mas eu acho que eu devia ter apostado nele. Talvez a gente tivesse ganho pelo menos mais um jogo, que é o que a gente precisava, tá? Então eu errei em 2019, assumo. Foi um time cansado, um time sem força, um time sem velocidade, mas que num primeiro momento, dado aquilo que a gente fez, acreditava a gente disputar um campeonato paulista um pouco melhor. Vou fazer uma pergunta, Márcio. Esse time de 2019... E por um ponto ficamos, né? Foi por um ponto. Né? Esse time de 2019, então, o Marquinhos Santos não tem nenhuma responsabilidade da montagem. Foi você. Não. O Marquinhos Santos deixou ele deixou o papel? Não, ele deixou a lista e a gente foi atrás das listas dele. E justamente atrás de todos os jogadores tinha a anuência do professor. Nunca nós trouxemos, até porque aprendam também, né? Que um dia que for trazer jogador que treinador não quer é a pior coisa que tem, porque ele não põe pra jogar. Ele não joga, não quer, não joga. Quem escala é o treinador. Eu não sei que diretor escala, aí eu não esteja sabendo. Mas, que até onde eu soube, quem escala é treinador.